Apresentar os candidatos, a começar da direita para a esquerda. Está Davi Alcolumbre, Gianfranco Guzmão, Cirilo Fernandes, Valdez Góes e João Alberto Capiberibe. Confira agora as regras do debate para este primeiro bloco. Este primeiro bloco será composto por 2 rodadas de perguntas e respostas entre os candidatos. Cada candidato poderá perguntar uma única vez em cada rodada. O primeiro candidato a perguntar foi escolhido por sorteio 1 hora antes do programa. Os tempos são 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 30 segundos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Para esta primeira rodada, quem começa perguntando é o candidato João Alberto Capiberibe. Lembrando que a ordem foi definida 1 hora antes, através de sorteio, com a presença dos assessores. Candidato, quem é que o senhor escolhe para responder a sua pergunta? Meu vizinho aqui da direita, o governador Valdez Góes. Candidato Valdez. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, no nosso governo, nós duplicamos o número de leitos nos hospitais, ampliamos o HCAL, duplicamos a maternidade, construímos o Hospital do Laranjal do Jari e o PAI. Como senador, coloquei 11 milhões de reais para equipar o HCAL. E eu, quando governador, eu andava nos hospitais e fiscalizava as obras. Eu lhe pergunto, qual é a sua proposta para resolver a dramática situação da saúde que nós vivemos hoje? Bem, primeiro eu quero dar boa noite a todos os candidatos, a você, telespectador, e dizer aos servidores públicos da saúde que nós agradecemos muito todo o empenho de cada um de vocês. Lembrar que se faz saúde com recursos, e não só recursos do Tesouro, mas sobretudo recursos federais. E está congelado a tabela do SUS há 12 anos. Eu não vi nenhum dos nossos representantes no Senado nesses 12 anos, e o candidato que me faz a pergunta tem mais de 12 anos já de mandato, defender a mudança da tabela do SUS para melhorar o atendimento à saúde no estado do Amapá. Ou seja, o que a gente recebe do governo federal, do SUS, não paga nem a folha de servidores, de médicos, de plantonistas, de enfermeiros, de técnicos. E mesmo assim, nós conseguimos já inaugurar a nefrologia de Santana, conseguimos aumentar leitos em 20% na rede pública estadual, conseguimos inaugurar a UPA da Zona Sul, estamos construindo um hospital regional no Porto Grande, já iniciamos um processo para a construção do hospital de emergência na Zona Norte de Macapá e deve ser inaugurado ainda este ano a UPA de Laranjal do Jari. Ou seja, mesmo com todas as dificuldades, nós procuramos realmente ampliar os serviços. Inclusive, dobramos quase o número de profissionais médicos neste período, mesmo com todas essas dificuldades. Então, eu queria, na verdade, perguntar ao candidato Capiberibe por que ele não fez nenhum debate no Senado, por que ele não apresentou nenhuma proposta de emenda, por que ele não fez nenhuma audiência pública. Obrigada. A réplica, por favor, do candidato Capiberibe. Olha, nós temos hoje 6 mil pessoas cegas por catarata. E nós vamos trazer de volta o programa Visão para Todos para devolver a visão a essas pessoas. É uma situação dramática. Nós vamos entregar a maternidade do parto normal que está pronta. O espaço físico está pronto. E vamos entregar essa maternidade para desafogar o Mãe Luzia. Nós vamos entregar o Hospital da Criança e do Adolescente. E nós vamos construir o hospital de emergência que eu tive lá e vi, aquilo é um campo de guerra, as pessoas estão lá sofrendo, uma maca do lado da outra. Então, esse hospital já tem um projeto pronto para a construção de um hospital de 6 andares e nós vamos construir essa unidade de emergência para diminuir o sofrimento das pessoas. Vejam, essas obras são fundamentais, assim como a maternidade de Santana. A obra física está pronta, nós vamos equipar e entregar ao povo de Santana. Obrigada. A tréplica, por favor. Bem, o projeto do hospital de emergência é meu. A área já está definida na Zona Norte, está querendo tirar a paternidade de alguém que está governando. Outra coisa, o PSB
no governo do Camilo Capiberibe, sucateou a oftalmologia. Fez um convênio com uma empresa, fez cirurgias, depois não deu assistência. Nós tivemos que mandar muitos desses operados para fazer, inclusive, tratamento fora de domicílio. Nós tivemos que restabelecer todo o sistema de oftalmologia do estado do Amapá, né, voltar realmente a trabalhar os procedimentos e agora retomar as cirurgias. Então, quem sucateou a nefrologia do estado e fez um contrato com entidades de fora, que só fez as cirurgias e deixou nessas pessoas sem assistência, foi o governo do PSB, do Camilo Capiberibe. Eu quero dizer que a maternidade quem vai inaugurar sou eu, ainda este ano, a UPA da Zona Sul, de Laranjal do Jari também. Obrigada, e o projeto do Hospital tempo. de Emergência é nosso. Por gentileza, candidato Valdez Góes, sua vez de escolher a pessoa que vai responder a sua pergunta. O senhor tem 30 segundos para fazê-la. Qual é o candidato? Candidato Davi Alcolumbre. Vamos à pergunta. Candidato, o senhor tem dito nas suas entrevistas que não se arrepende de ter apoiado o presidente Temer, de ser líder do presidente Temer, e de ter votado, inclusive, com eles muitas matérias. O senhor não se arrepende de ter votado contra os trabalhadores, a reforma trabalhista, tirando direito de trabalhadores e de aposentados, de pensionistas? 1h30 para a resposta. Eu acho que o candidato Valdez Góes está de brincadeira comigo. Em 2014, enquanto ele apoiava Gilvan Borges do PMDB, de Michel Temer e de Sarney, eu era candidato a senador da República pelo Amapá contra ele. Em 2016, o candidato do governador Valdez Góes à prefeitura de Macapá era Gilvan Borges novamente. O meu candidato à prefeitura de Macapá era o prefeito Clécio Luiz. O candidato Valdez Góes, nós estamos discutindo quem estava na convenção do seu partido no lançamento da sua candidatura agora em 2018, lhe apoiando novamente para o governo do Amapá. Eu quero dizer ao senhor e ao povo do Amapá que com muita honra fiz a interlocução do povo do Amapá com o presidente da República. Seja ele qual for, eu exerço a minha atividade parlamentar respeitando o Amapá, respeitando o povo que me confiou, que acreditou em mim, que depositou um voto de confiança para ir em Brasília buscar os recursos necessários. Eu consegui sim viabilizar milhões de reais junto ao governo federal, ao governo do Lula, quando cheguei a deputado federal, ao da Dilma e ao do Temer. Milhões de reais para melhorar a saúde pública do povo do Amapá. Trabalhei incansavelmente dia e noite para buscar os recursos que o seu governo não aplicou. O Estado perdeu R$1 bilhão nos últimos 10 anos. Eu quero dizer ao povo do Amapá que, eleito governador, eu trabalhei incansavelmente para não perder mais recursos do povo do Amapá. Olha bem, não respondeu a pergunta. Eu perguntei se ele não se arrepende de ter votado pela reforma trabalhista do Temer, de qual ele é líder. Então não respondeu. Eu gostaria de dizer que aqui no Amapá a gente tem defendido desde a primeira incursão minha como governador os direitos dos servidores públicos. Todo o sentido do BANAP, 992, 1050, agora salvamos os trabalhadores da CEA, da UDE, que tinham deixado demissionário. Então a nossa luta aqui é em defesa dos direitos dos trabalhadores. E eu queria perguntar também, mais uma vez, ao candidato Davi, se ele retornando agora no final do ano o Senado, se vai voltar na reforma trabalhista, aliás, na reforma previdenciária do Temer. Eu quero responder ao candidato Valdez Góes que ele não tem nenhuma autoridade de falar de servidor. Ele demitiu, veja só, 2.200 vigilantes que trabalhavam para levar o sustento para suas famílias. Ele parcelou o salário dos servidores e ele disse que ia cuidar das cidades e das pessoas. Candidato, a gente precisa ter uma gestão eficiente no Amapá. O senhor não recolhe o recurso dos servidores da Amprev, prejudicando a aposentadoria dos servidores. O senhor não paga os consignados, colocando os servidores no banco, no Serasa. O senhor não tem autoridade para falar dos servidores nem de emprego. Candidato Davi Alcolumbre, sua vez de escolher um candidato para responder a sua pergunta. Primeiro, boa noite. O senhor vai dedicar a sua pergunta a quem? A minha pergunta vai ao candidato Cirilo. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Agradecer e cumprimentar essa possibilidade do debate no dia de hoje. Candidato Cirilo, o licenciamento ambiental e a regularização fundiária representam graves entraves para o desenvolvimento do estado do Amapá. Pequenos agricultores enfrentam uma burocracia terrível
O agronegócio de grãos também padece com a falta de regularização fundiária. Candidato Cirilo, qual a sua proposta para o licenciamento ambiental e a regularização fundiária do Estado do Amapá? Boa noite aos eleitores do Estado do Amapá, boa noite aos candidatos. O agronegócio e a regularização ambiental é importante para o desenvolvimento do Estado do Amapá. Nós teremos que providenciar primeiro essa regulamentação das terras do Estado do Amapá, a regulamentação ambiental, construir as estradas, ferrovias, o porto, para poder desenvolver o Estado do Amapá. Sabemos que ao longo desses anos, tem candidatos que eram contra o agronegócio e hoje defende. Mas no meu governo, nós vamos defender o agronegócio, porque é importante para o desenvolvimento desse Estado. Precisamos gerar mais emprego, mas precisamos estruturar o Estado do Amapá. Precisamos fazer urgente a regulamentação ambiental, a regulamentação das terras. E vamos fazer isso com seriedade, com transparência e com sustentabilidade. Porque os que vieram aqui só exploraram e deram a degradação ambiental para o nosso Estado, levaram as nossas riquezas, não deram as compensações ambientais e sociais. Mas no meu governo nós vamos buscar essas compensações sociais, essa compensação ambiental. O Amapá precisa desenvolver, mas ele vai desenvolver também através do agronegócio, do incentivo aos pequenos agricultores, para ter acesso à linha de crédito. E hoje a gente vê a grande burocratização. Mas por quê? Porque não tem a regulamentação. Obrigada, candidato. Obrigada. Tempo para a réplica, 1 minuto. Nós vamos, no nosso governo, trabalhar para, de uma vez por todas, desburocratizar o licenciamento ambiental do Amapá. Inclusive hoje, nós acompanhamos no noticiário mais uma operação da Polícia Federal nesse setor, que é importantíssimo para o Amapá. Nós vamos extinguir o IMAP, que tem sido um entrave para o desenvolvimento do Amapá. Vamos desmembrar, criar um Instituto de Terras, para colocar a regularização fundiária nesse novo instituto, transparente, eficiente, moderno. Nós vamos modernizar a SEMA, para que ela possa fazer sim o licenciamento ambiental com celeridade. Pequenos agricultores passam 8, 9, 10 meses para conseguir uma licença para fazer a sua roça. É um Estado ineficiente, que não protege o empreendedor. Nós vamos criar o superfácil da regularização fundiária. Não é possível. Hoje, um grande entrave para o desenvolvimento do Amapá é o licenciamento. Fortalecer os municípios no seu órgão de licenciamento e dar apoio técnico às prefeituras. Muito obrigada. Candidato Cirilo, o senhor tem agora a sua vez. Para que possamos desenvolver o Estado do Amapá, precisamos primeiramente fazer a regulamentação das terras e a regulamentação ambiental. E isso vai ser prioridade do nosso governo, para diminuir esse licenciamento. Precisamos desenvolver o Estado do Amapá. O Estado do Amapá é um Estado rico, uma população pobre. O que está faltando é gestor, ter compromisso com este povo, buscar o seu desenvolvimento, sair dessa economia de contra-cheque. Nós vamos desenvolver no nosso governo o agronegócio, nós vamos dar sustentabilidade para este Estado. É um Estado rico que merece ser desenvolvido. Muito obrigada, candidato Cirilo. O senhor agora deve fazer a sua pergunta e deve dirigi-la necessariamente ao candidato Gianfranco Guzmão, porque o último a responder será o candidato Capiberibe. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Gianfranco, nos últimos 24 anos, a educação não avançou no Amapá. O senhor é professor. Quero ouvir sua opinião sobre a educação no Amapá. Candidato Cirilo, a educação no Amapá, igual como a saúde, é um caos total. É um caos total. A gente vive no nosso estado um revezamento de poder há 24 anos. E quando a gente fala da educação, a gente tem os piores indicadores socioeconômicos na questão da educação. Temos 21 mil crianças fora da sala de aula. O salário do profissional da educação está parcelado. Fomos assediados por todos os partidos que estão representando aqui, com exceção do PSTU. Desde o partido do PSB, desde o PSB quando governou, que cortou os nossos salários, o PDT, que todos nós sabemos como trata tanto o profissional da educação, e os democratas, que também corta verbas públicas no âmbito federal, e o candidato do Cirilo a governador, a presidente da República, o Jair Bolsonaro, também vota contra a classe trabalhadora.
votando sempre na retirada de direitos. Nós, na educação, defendemos uma educação pública, gratuita e de qualidade. Obrigada, candidato. Não, desculpe, ainda faltam segundos. Só tem 30 segundos ainda, perdão. Para isso, a gente defende o maior investimento na educação, a valorização do profissional da educação, coisa que não aconteceu até hoje nesse Estado. A educação é um direito de todos e é um dever do Estado, mas cada vez estão cortando as nossas verbas, estão cortando dinheiro, não pagam as nossas progressões, as nossas promoções, somos assediados. Tem que valorizar o profissional da educação, tem que garantir infraestrutura, tem que investir pesadamente na educação. Agora sim, muito obrigada. Réplica? No meu governo, nós vamos parcelar salários de professores. Nós vamos valorizar os professores, porque a educação tem que ser levada a sério. Precisamos ter resultados. Hoje é uma vergonha a avaliação. A cada 10, 7 não sabe matemática, não sabe português. Então precisamos valorizar a educação. Isso no meu governo nós vamos fazer. O professor vai ser valorizado. Vamos reestruturar as escolas, dar dignidade de aprendizado e ensino, valorizar o professor e motivar o aluno para acabar essa evasão da sala de aula. Então precisamos valorizar a educação. Eu sempre digo, educação não é custo, educação é investimento. E no meu governo a educação vai ter essa prioridade de trabalhar na valorização do professor, criar ambientes favoráveis, investir em novas tecnologias, trazer materiais didáticos, pedagógicos, para que o aluno possa realmente ser um cidadão crítico, consciente e ser um profissional para ajudar a desenvolver o Estado do Amapá. Muito obrigada. Tréplica do candidato Gianfranco. Candidato Cirilo, o seu partido só vota contra os trabalhadores, igual como o partido do candidato Davi, igual como o partido do candidato Capiberibe e igual como o partido do candidato Valdez. O teu partido defende a escola da mordaça. Quer fazer a escola da mordaça. Como é que tu vai investir se o partido de vocês só vota contra? O teu partido é defendido por Jair Bolsonaro, um cara que quer a escola da mordaça, que quer perseguir professor, que é racista, homofóbico, é tudo isso. Uma educação tem que ser democrática. Muito bem, senhor candidato, o senhor agora é que faz a pergunta. O senhor Gianfranco faz a pergunta necessariamente ao Capiberibe. Por gentileza, 30 segundos. Candidato Capi, a gente já governou, você governou já esse estado por alguns períodos. Como o senhor vai tratar os movimentos sociais, já que a gente sabe que não foi bem tratado na gestão do PSB? Veja, hoje eu tenho o apoio das centrais sindicais, tenho o apoio de vários sindicatos, inclusive tenho o apoio com uma satisfação enorme de estar recebendo o apoio da presidente do CCPA, do Sindicato dos Professores do Amapá. Essa relação foi construída em função das nossas posições absolutamente claras no Senado da República, votando do lado dos trabalhadores, e também em função de todo o trabalho que nós desenvolvemos na educação. Eu quero aprofundar essa relação com os movimentos sociais, com o movimento sindical, construir juntos propostas claras, candidato, para a educação, como por exemplo, lançar mão das novas tecnologias. Nós temos que dar uma contribuição aos nossos jovens que pertencem a uma nova cultura, cultura digital. Então nós vamos introduzir nas nossas escolas a internet, o Wi-Fi aberto, sendo que os jovens poderão utilizá-las para acessar a informação, e os professores é que vão mediar esse conhecimento, essa transferência de conhecimento. Portanto, a educação, eu fui o governador que em 1995 colocou 98% das nossas crianças na escola, sem FUDEB, não havia uma política nacional da educação, e naquele momento nós colocamos todas as crianças na escola do ensino fundamental e mais, universalizamos o ensino médio através do ensino modular. 1 minuto para a réplica. Candidato Capi, o senhor está divorciado da verdade. Por quê? O PSB humilhou os profissionais da educação. Historicamente, o seu partido é contra os movimentos sociais e trata com arroxo, trata com repressão. O exemplo disso, a gente pode falar a greve de 2012, nós podemos falar lá na época do IETA, que o senhor era governador e mandou a polícia meter a taca nos profissionais da educação.
Então o senhor está desassociado da verdade. Espero que o senhor seja eleito e trate com mais respeito os movimentos sociais. Terminamos esta rodada, vamos para uma segunda rodada de confronto direto. O senhor tem direito a 1 minuto de tréplica, perdão, é verdade. Obrigado. Desculpa atropelá-lo. Obrigado. Veja, nós precisamos pensar o presente. A educação é fundamental na construção do desenvolvimento. Hoje no Amapá, nós temos o IFAP, a Unifap e a UEAP. Eles estão colocando técnicos formados, qualificados no mercado de trabalho e esses técnicos estão desempregados. Nós precisamos criar alternativas para eles. Nós vamos trabalhar para industrializar o Amapá. Chegou a hora, nós temos energia elétrica, nós temos pessoal qualificado, nós temos matéria-prima e nós vamos caminhar no sentido da industrialização para gerar os empregos que esses técnicos qualificados que saem para o mercado de trabalho todo ano não têm oportunidade. E mais, nós vamos criar um sistema de qualificação profissional, um centro de qualificação profissional para colocar os jovens no mercado de trabalho. Esse é o nosso trabalho, é para o futuro. Muito obrigada aos candidatos e agora sim nós vamos retomar a segunda rodada de confronto direto e quem vai começar fazendo perguntas é o candidato Cirilo Fernandes, lembrando que essa ordem foi decidida por sorteio na presença dos assessores das candidaturas. Candidato Cirilo, quem é que o senhor vai escolher para responder a sua pergunta? Davi Alcolumbre. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, o senhor é senador há 4 anos. Qual o principal motivo que o senhor acredita que emperra um melhor atendimento na saúde do estado do Amapá? Candidato Cirilo, muito importante o senhor trazer novamente esse tema da saúde pública do Amapá. Infelizmente, alguns governos se escondem atrás de uma crise que atingiu sim o Brasil, que atinge o Amapá, mas que atinge Macapá. No governo da Prefeitura Municipal de Macapá, na gestão do prefeito Clécio, atual prefeito da cidade, que teve ao seu lado a minha vice-governadora, a doutora Silvana Vedovelli, como secretária municipal de saúde, nós revolucionamos a saúde do município. Conseguimos construir unidades de saúde, comprar medicamentos para atender a rede, 500 mil pessoas. Temos estoque no município de Macapá para atender toda a rede municipal de saúde, reformamos, ampliamos e equipamos. Na verdade, o que falta para a saúde pública do Amapá é respeito com o cidadão amapaense. O estado do Amapá poderia tratar com dignidade homens e mulheres. O tratamento fora de domicílio é uma tragédia. R$ 390 para um cidadão sair do Amapá em um momento de crise, de instabilidade emocional, inclusive, para fazer um tratamento fora do Amapá, para receber R$ 390 por 8 dias para a sua locomoção e a sua alimentação e a sua hospedagem. Nós iremos utilizar desse exemplo da Prefeitura de Macapá para reformar, ampliar e construir os hospitais que estão parados, como fizemos com a obra do Hospital Universitário, fruto do nosso trabalho. A maior obra de saúde pública da história do Amapá está sendo entregue com o nosso trabalho e com a nossa dedicação. Réplica. O maior problema que a gente percebe hoje na saúde é a corrupção. A gente percebe o desvio dos recursos, os equipamentos, a medicação sai muito caro e a gente percebe hoje a necessidade do povo ser atendido através do atendimento humanizado. Se a gente for hoje lá no pronto-socorro, a gente vai ver milhares de pessoas lá nos corredores, às vezes está faltando até dipirona, espaladrapo. Então a gente precisa tratar a saúde com seriedade. O dinheiro, seu contribuinte, através dos seus impostos, tem que ser tratado com seriedade, com transparência. No meu governo, nós vamos combater essa corrupção. Vamos fazer auditoria nas contas da Secretaria de Saúde para combater a corrupção. Aí nós vamos conseguir recurso suficiente para comprar os equipamentos, para fazer a manutenção desses equipamentos. Obrigada, candidato. Agora vamos à tréplica, candidato Alcolumbre. É verdade também, candidato Cirilo. Um dos graves problemas do Amapá hoje é a corrupção, porque ontem e hoje nós tivemos 2 operações da Polícia Federal no Amapá. Em relação à saúde, nós precisamos tratar mesmo com seriedade.
É possível fazer, nós já conseguimos fazer. Viabilizamos recursos importantes para todo o Amapá, construção de unidades básicas de saúde em todos os municípios, medicamentos, aquisição de veículos, enfim, se nós tratarmos com seriedade os recursos públicos que nós temos para a saúde, nós conseguiremos dar uma saúde de qualidade. E uma lembrança também, fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação em Brasília, nós conseguimos viabilizar uma obra magnífica para o Amapá, que é a obra do Hospital do Câncer de Barretos, que o governo do estado tenta se apropriar. E eu queria falar e agradecer a toda a bancada federal. A nossa sensibilidade vai proporcionar, no Amapá, termos um tratamento digno aos pacientes portadores dessa doença que mata as pessoas no Amapá. Muito obrigada, candidato Alcolumbre. Agora é o senhor mesmo que pergunta. O senhor deseja dirigir a sua pergunta a quem? A minha pergunta vai para o candidato Valdez Góes. 30 segundos. Candidato, um estado só pode se desenvolver com sua infraestrutura adequada. Energia, portos, aeroportos é a base para o desenvolvimento regional e para a geração de empregos. Infelizmente, o Amapá apresenta péssimos indicadores nessa área, puxando para trás a economia do estado. Como o senhor pretende investir na infraestrutura do Amapá? Candidato e o telespectador, não tem nenhum governante na história do estado que tenha feito mais investimento em infraestrutura do que o período que eu governei. Quem construiu mais asfalto na BR-156 fui eu, somado todos os governadores. Quem fez a ponte do Vila Nova, do Matapi, mais de 38 pontes na BR-156. Quem levou asfalto até Itaubal do Pinirim, até Mazagão Velho, né? Tudo foi a gente que fez. Agora estamos construindo 150 quilômetros de mobilidade urbana em todas as cidades, inclusive Macapá sendo beneficiado com mais de 60 quilômetros, Santana com mais de 30, Laranjal do Jari com 22 quilômetros. Hoje o estado foi interligado no sistema elétrico nacional. Nós estamos trabalhando firmemente na questão da infraestrutura para as regiões de produção, seja de grãos, a produção também de pecuária. Agora com o estado livre de aftosa, olha só, vamos começar a trabalhar a possibilidade de produzir também proteína animal aqui e exportar. Estamos firmes aí também na questão da fixação de indústrias no Amapá, já por conta desses incentivos de locação, de infraestrutura, de energia, de comunicação. Então, indústrias estão chegando, já chegou uma indústria agora de placas solares, já chegou a indústria de ração, chegou a indústria de trigo, e assim nós vamos trabalhando para gerar emprego e renda para a nossa gente. Réplica. Candidato, é muito engraçado o senhor tentar se apropriar sempre do trabalho da bancada federal. Eu quero dividir com os parlamentares federais várias conquistas para o Amapá. A BR-156 é uma obra federal. Seu estado foi ineficiente. A gestão do PDT e a gestão do PSB devolveram recursos desta obra. As pontes que o senhor citou agora aí, todas de recursos do BNDES, fruto do trabalho e do empenho da bancada federal. O senhor quis tomar conta da obra do Hospital Universitário, que é a maior obra de saúde pública onde os amapaenses trabalharam para viabilizar. Eu estava, candidato, dia 29 de dezembro, no gabinete do ministro da Educação, liberando 100 milhões de reais para que essa obra não parasse, que nós não perdêssemos 600 empregos e que nós tivéssemos uma obra que os estados ineficientes do PSB e do PDT, que se revezam há 24 anos no poder, não fizeram. Eu quero dizer ao povo do Amapá, mais de 150 obras paradas não mostra a eficiência de um estado fraco e falido. Obrigada. Tréplica, por favor, um minuto. Olha, uma das obras paradas é a emenda do senador Davi para Santana, que é o Teatro Municipal, está parado até hoje. O Hospital Metropolitano da Prefeitura de Macapá está parado até hoje. O Estádio Glicério Marques está parado até hoje. Então é bom ele repensar isso. Fala desse jeito como se fosse o salvador da pátria. É muito importante agora esclarecer a sociedade. Aparece soluções simplistas, às vezes, para problemas difíceis. Eu quero lembrar o candidato que o senhor está desqualificando o trabalho de técnicos, o trabalho dos nossos colaboradores de governo, de servidores públicos, que sempre se empenharam para fazer esses projetos. E digo mais, as pontes na BR-156 não foram construídas não com recurso do BNDES. E quero lembrar aqui, o senhor precisa realmente esclarecer para a população por que votou contra os trabalhadores, se está preparado para votar a favor da reforma da Previdência, e lembrar que o senhor aprovou a PEC da morte,
que congela os recursos da saúde e da educação por 20 anos. Então, é bom o senhor esclarecer isso para a sociedade. Obrigada, candidato. Sua vez de fazer a pergunta. Candidato Valdez Góes, o senhor escolhe quem vai responder a sua pergunta. Minha pergunta é para o Cirilo Fernandes. 30 segundos. Cirilo, as mulheres são maioria no estado do Amapá e, logicamente, dependem de uma boa política pública. Eu criei a Secretaria das Mulheres e tenho desenvolvido... Com licença, candidato, eu vou precisar interrompê-lo. Na verdade, o candidato Cirilo necessariamente será o último a ser perguntado. O senhor não tem a opção de escolhê-lo. O senhor precisa escolher ou o Capiberibe ou o Gianfranco. O Jean? Gianfranco ou Capiberibe, é a sua escolha. Vou escolher o Capiberibe. Capiberibe, a política das mulheres é uma política muito importante para qualquer sociedade. Eu criei a Secretaria das Mulheres e tenho desenvolvido várias ações. Eu queria saber qual a sua proposta em relação às mulheres do Amapá. Veja, as mulheres, primeiro, necessitam de um atendimento de saúde adequado. E nós estamos vivendo, nesse momento, uma tragédia na saúde do Estado, na assistência à saúde do Estado. Eu encontro as pessoas, eu visito os hospitais e encontro as pessoas lamentando a situação em que estão vivendo. Nós precisamos pensar na mulher, pensar no atendimento, no pré-natal, que envolve também a prefeitura, candidato. Essa é uma questão que nós temos que atentar. O Sistema Único de Saúde ele foi muito bem pensado e começa na unidade básica de saúde com um atendimento prioritário para as mulheres gestantes. E nesse aspecto há uma certa negligência. A gente precisa dar um atendimento de saúde à mulher em todas as suas necessidades. As maternidades, a nossa maternidade, é muito comum você encontrar gente ali sofrendo, não é? 2, 3 mulheres na mesma cama, e a gente precisa resolver esse problema. Por falar em atendimento à mulher, um dos aspectos prioritários é a saúde da mulher, desde a prevenção, para evitar a maior taxa. O Amapá é o campeão da mortalidade infantil do nosso país. Isso aqui é muito trágico, não é? O Amapá é o campeão de mortalidade infantil por dados saídos esse ano. Portanto, para cuidar da mulher, tem que cuidar da saúde da mulher. Réplica, 1 minuto. Candidato, eu criei a Secretaria das Mulheres, criei o Sistema Integrado de Assistência à Mulher Vítima de Violência, criamos o CAMUF, criamos o CRAM, tudo isso política para atender aquelas mulheres que ficam em situações de vulnerabilidade. Então, toda a política de assistência à mulher no estado do Amapá foi criada por mim. E agora estamos desenvolvendo uma outra estratégia, que é apoiar as mulheres empreendedoras. Um projeto de iniciativa da Marília, que trabalha exatamente próximo da mulher, criando as possibilidades. E na área da saúde, nós vamos inaugurar ainda este ano a maternidade da Zona Norte, o que vai possibilitar definitivamente uma melhor prestação de serviço e, logicamente, melhorar e fazer os investimentos na maternidade Mãe Luzia. Mas, mais uma vez, eu gostaria de perguntar ao candidato Capiberibe por que no decorrer desses anos de mandato em Brasília não fez nenhuma audiência pública, não fez nenhum projeto de lei, não fez nenhum requerimento em defesa... Obrigada, candidato. Réplica, 1 minuto. Olha, nós precisamos organizar o SUS no Amapá. Nós precisamos organizar o Sistema Único de Saúde, que hoje está completamente desarticulado. Não há preenchimento das AIHs, não há comunicação ao Fundo Nacional de Saúde dos atendimentos que são feitos em relação à mulher e todos os atendimentos. Então, o Amapá está tendo um prejuízo gigantesco, porque não está faturando pelos seus atendimentos, porque o sistema de que nós implantamos aqui nos anos 90, nós organizamos o sistema de saúde de tal forma que nós prestarmos serviço de qualidade à nossa população, às mulheres, às crianças, aos idosos. Esse sistema está completamente desmontado, então nós vamos ter que remontar o sistema, preparar as comunicações para o Fundo Nacional de Saúde para que entre recursos para melhorar o atendimento. Então, o SUS dos anos 90 vai voltar inovado a partir do ano que vem.
Muito obrigada, candidato. Somente um breve esclarecimento ao nosso telespectador. Essa alternância de quem pergunta, quem responde é importante para permitir espaço igualitário a todos e condições de expor as suas perguntas a todos, sem favorecer com 2 perguntas a um ou com 2 respostas a outro. Por isso é que é importante a alternância. Eu vou dar sequência. Portanto, agora quem vai fazer a pergunta é o candidato João Capiberibe. O senhor tem apenas a escolha do candidato Gianfranco. 30 segundos para a pergunta. No meu governo, eu adquiria os móveis, as carteiras escolares, feitas pelos moveleiros locais. Nós estimulamos a cadeia produtiva do açaí, criamos a FAP, implantamos as primeiras indústrias de polpa do açaí. Isso eu fiz lá atrás. Agora eu vou industrializar o Amapá, a partir dessas matérias-primas, verticalizando o uso dessas matérias-primas. E vamos qualificar os jovens para o primeiro emprego, para trabalhar empresa privada, governo, nas indústrias. Eu lhe pergunto, você poderia dar uma contribuição para essa proposta de desenvolvimento econômico? Capiberibe e todos os telespectadores, eu no governo, eu vou priorizar a agricultura familiar e não o agronegócio como todos os outros aqui estão defendendo. Todos os outros defendem incentivos fiscais para os grandes latifundiários. Eu priorizo a agricultura familiar, que vai colocar a comida na mesa do nosso trabalhador, que passa fome. Aqui no Brasil, pegando o Brasil inteiro, são 16 milhões de pessoas que passam fome. Tem mais boi do que gente, no nosso país. E 16 milhões não tem o direito de colocar um bife na mesa para comer essa carne. E todos os outros candidatos aqui, todos eles defendem a expansão da soja, a expansão do milho, do agronegócio, da cadeia produtiva. E todos nós sabemos muito bem que quem mata a fome do povo é a agricultura familiar. E é nesse sentido que eu vou incentivar esse desenvolvimento para o pequeno produtor, não para o grande. O grande já tem incentivo demais. O grande tem incentivo, o grande tem recurso. A gente quer a tecnologia, sim. A tecnologia fica, o grande que vai embora. É isso que a gente vai defender e todos os outros defendem o agronegócio. Nós não, dizemos que temos que expropriar o agronegócio e colocar sob o controle dos trabalhadores, para que a gente possa defender, matar a fome da população. Obrigada. Réplica, 1 minuto. Candidato, nós vamos verticalizar a cadeia produtiva da soja. Nós vamos esmagar a soja aqui, nós vamos produzir óleo de soja para substituir na nossa cozinha o óleo sinhá, o óleo salada, esses óleos que vêm de Mato Grosso do Sul, do Paraná, nós vamos produzir aqui. E com o farelo de soja, nós vamos produzir a ração. Tendo a ração, nós vamos produzir o frango. E aí nós vamos deixar de trazer frango lá de Santa Catarina, vamos produzir o peixe, a nossa piscicultura vai se desenvolver e nós vamos não só industrializar, como também melhorar a vida do agricultor familiar, que ele vai poder criar uma vaquinha de leite para produzir o queijo, produzir a manteiga, ele vai criar o porco, ele vai criar o frango, ou seja, nós vamos industrializar o Amapá a partir da produção agrícola, de juntar o agronegócio, os grãos produzidos pelo agronegócio, os grãos produzidos, o milho e a soja, com a agricultura familiar. Obrigada. Tréplica em 1 minuto. Candidato Capi, ao contrário do que o senhor diz, nós sabemos que o agronegócio só gera violência no campo, desemprego. Se eu assentar uma família, eu gero muito mais emprego do que toda a produção do agronegócio, a alta escala do agronegócio, no máximo chega a 150 pessoas, mão de obra transumância, acabou, já era, fica desemprego. E o estado do Amapá tem o maior índice de desemprego do país. Como é que eu vou garantir esse investimento no agronegócio e dizer que eu vou estar favorecendo o pequeno? O pequeno nunca foi favorecido nesse estado por nenhum desses governantes, por nenhum dos partidos de vocês que estão aqui. Vocês só votam contra a classe trabalhadora, todos vocês. Essa que é a realidade. Vocês todos estão comprometidos com grandes empresários da soja. E aí, como dizer, vamos produzir o óleo de soja? Vamos, mas o trabalhador sabe produzir. Temos que investir no pequeno. A tecnologia a gente investe, mas o pequeno é o que vai produzir e não o grande que leva a nossa riqueza. Obrigada, candidato. Agora é a sua vez de fechar essa rodada de perguntas e necessariamente o senhor tem que dirigir a pergunta ao candidato Cirilo em 30 segundos. Candidato Cirilo,
Não pode ser livre quem oprime uma outra pessoa. E nesse contexto, nós sabemos muito bem que você pertence a um partido que historicamente é caracterizado por um partido escravocrata, um partido LGBT, que é contra os LGBT, as pessoas LGBTs, que é contra as mulheres, certo? Então eu queria saber, caso eleito, qual vai ser a sua política para as pessoas LGBTs e para as mulheres? Todos são iguais perante a lei, independente de sexo, raça, cor. Então nós vamos tratar com respeito. Todos merecem ser tratados com respeito, com dignidade. Claro, vão ter as políticas públicas. Nós não somos contra. Ninguém é homofóbico aqui não. A gente só respeita e quer ser respeitado. Nós defendemos a família. Nós defendemos os valores éticos e morais. Nós não somos contra a opção sexual de alguém, não. Cada um tem a sua opção. Nós defendemos a família e vamos defender. Ninguém é homofóbico, não. Então, vai ter as políticas públicas para todos, porque todos são iguais perante a lei. Não vai ter discriminação no nosso governo, não. Então, vai ser todos tratados com igualdade, com certeza. Vai ter as políticas públicas, vai ter as políticas de inclusão. Todos vão participar e não vai ter essa discriminação. Então, isso são falácias que dizem que nós somos homofóbicos e somos contra as LGBT. Cada pessoa tem direito de optar por aquilo que quer. Não somos contra. Nós somos a favor da família, somos a favor da justiça, somos a favor da própria Lava Jato, nós somos contra a corrupção. Isso que nós defendemos, os valores morais, éticos, que nós queremos fazer no Brasil e no Amapá. Combater a corrupção, o desperdício do dinheiro público hoje, a gente vê, é bastante grande. A corrupção está impregnada no nosso meio e isso nós vamos combater. Obrigada, candidato. A réplica. Candidato Cirilo, tu também está desdivorciado da verdade, igual como os outros aqui estão falando. Porque o teu partido defende que mulheres ganhem menos do que homens por engravidar. O teu partido defende que preto e pobre morra na cadeia. Tu está desassociado da verdade, Cirilo. E eu fico pensando, você que é um camarada cristão, eu tenho certeza absoluta que essa não é a política da igreja que você pertence. Então, tu tem que compreender o que é que tu está defendendo, o que o teu partido defende. Ele nunca, ele jamais. Essa que é a realidade. A gente defende que o fim de qualquer tipo de opressão. E primeiro que também, Cirilo, tem que te informar que não é opção sexual, é orientação, Cirilo. Ninguém opta por isso, certo? Então, a orientação sexual de cada um deve ser respeitada, certo? Ninguém faz essa opção. E você, então, está desassociado da verdade, igual como todos os outros que só ficam mentindo para a classe trabalhadora. Tréplica. Nós buscamos a verdade, nós queremos o desenvolvimento do estado do Amapá. Então, qualquer um vai ter direito, se formar, se ter competência, vai ganhar o seu salário com dignidade, com certeza. Ninguém é contra as mulheres ganhar menos que os homens. Quando é feito concurso público, os salários são iguais. Então nós defendemos, sim, a valorização da pessoa, independente de sexo, de raça ou de cor. Eu sou preto, estou aqui, estou do PSL. Ninguém é racista. Se for por isso, eu não estava aqui defendendo ser candidato ao governo do Estado pelo PSL. Nós defendemos a família, defendemos a dignidade das pessoas, defendemos a justiça, defendemos o desenvolvimento do Estado do Amapá. Nós defendemos aqui o que é melhor para o Estado do Amapá. Essa é a minha política de defesa do desenvolvimento econômico. Por isso que estou candidato, para mostrar ao povo do Estado do Amapá que é possível fazer políticas públicas que vai atender a necessidade da população. Isso nós vamos mostrar. Para isso, peço seu voto. Cirilo 17. Agradeço ao candidato. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Eleições 2018. O voto na Record.
Já estamos de volta. Você está acompanhando o debate com os candidatos ao governo do estado do Amapá, promovido pela TV Equinócio Record TV. Confira as regras para este segundo bloco. Este bloco é composto por uma rodada de perguntas e respostas entre os candidatos. Cada candidato poderá perguntar uma única vez. O primeiro candidato a perguntar foi escolhido por sorteio 1 hora antes do programa. Os tempos são 40 segundos para a pergunta, 1 minuto e 20 segundos para a resposta, também 1 minuto e 20 segundos para a réplica e 40 segundos para a tréplica. Então vamos a mais um bloco de confronto direto, os tempos agora ligeiramente mais curtos. E quem começa a perguntar é o candidato Gianfranco Guzmão. A quem o senhor dirige a sua pergunta em 40 segundos? Quero dirigir ao candidato Davi Alcolumbre. Senhor candidato, o senhor pode fazer a sua pergunta? Candidato Davi, o Amapá tem a maior taxa de desemprego do país. São 78 mil desempregados, 21,3% de acordo com o IBGE. E a pergunta que eu faço para você é: como você, se caso eleito, vai combater o desemprego no estado do Amapá? 1 minuto e 20 para a resposta. Candidato, primeiro, retomar as obras paradas no Amapá. Infelizmente, hoje o estado do Amapá é um canteiro de obras paradas. Nós temos no Amapá hoje mais de 150 obras paradas. Inclusive, tratando desse tema na área de infraestrutura, nós tivemos ontem uma operação da Polícia Federal que desbaratou uma quadrilha que fraudou uma licitação justamente na área de infraestrutura. Então é importante combater isso, é importante ter pulso firme com essas condutas, mas enfim, é regularizar e retomar as obras paradas. Uma maternidade em Santana, uma obra importantíssima para o segundo maior município do estado, parada há 15 anos. O PIR do Santo Inês começou no governo do PSB, passou todo o governo do PSB, passou o governo do PDT, está lá essa obra parada. A rodovia Norte-Sul, uma obra emblemática que desafogaria o trânsito da Zona Sul para a Zona Norte e vice-versa, parada há mais de 8 anos. Retomar as obras paradas é de imediato gerar emprego, não só para o operário, mas para a dona do restaurante que vai fazer a refeição, para a dona do ateliê que vai fazer a vestimenta do trabalhador. Retomar as obras paradas, de fato, é a possibilidade de gerarmos emprego de imediato. Obrigada. 1:20 para a réplica. Candidato Davi, você, igual como todos os outros aqui, está divorciado da verdade. Como é que a gente vai poder gerar todo esse emprego, tocando as obras paradas, se o senhor votou pelo congelamento dos investimentos nos setores sociais por 20 anos? Como é que o senhor vai combater o desemprego se o senhor votou a favor da reforma trabalhista que condenou até mulheres grávidas a trabalhar em locais insalubres? Como é que o senhor vai combater o desemprego se o senhor votou a favor da lei da terceirização que precariza nossas vidas? Para combater o desemprego, precisamos reduzir a jornada de trabalho para 36 horas semanais sem a redução do salário. Precisamos fazer um plano de obras públicas que atendam à necessidade básica da população, coisa que não tem, porque todos os outros aqui não fizeram, como hospitais, creche. É uma vergonha. Macapá, a única capital do Brasil que não tem uma creche pública, e o candidato Davi tem apoio do prefeito de Macapá. É uma vergonha nacional. Então tem que fazer a creche, tem que fazer os hospitais, tem que fazer saneamento básico, tem que fazer escolas, porque as escolas estão caindo na cabeça, principalmente na cabeça dos estudantes e dos alunos, principalmente aquelas que estão mais afastadas nos interiores. Então é dessa forma que a gente vai combater emprego, flexibilizando a jornada de trabalho. De outra forma, é mentira. Obrigada, certo? Candidato. 40 segundos. Dizer à população amapaense que as únicas obras que estão gerando emprego para o povo do Amapá foi fruto do nosso trabalho. Hospital Universitário, mais de 600 empregos, 200 milhões de investimento. Hospital do Câncer de Barretos, mais de 200 empregos. A retomada do Aeroporto Internacional de Macapá, paralisada há 13 anos, mais 600 empregos. Nós temos um programa lado a lado, que vamos caminhar ao lado das prefeituras, dando apoio técnico aos municípios para que nunca mais o Amapá devolva recursos públicos. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o Amapá devolveu quase R$1 bilhão em recursos federais. Isso daria para fazer quase 15 mil moradias, diminuindo o déficit habitacional quase que zero. Obrigada, candidato.
Candidato Davi Alcolumbre, sua vez de escolher a pessoa que vai responder a sua pergunta. A minha pergunta é de gestão. A minha pergunta é para o candidato Valdez Góes. 40 segundos. Sabemos que o país enfrenta uma grave crise de finanças públicas. Muitos governantes usam esta desculpa para não cumprirem com as suas obrigações. Como atender a população, realizar as obras em momentos de crise como o atual, candidato? Olha, candidato, e a você, telespectador, eu tive que administrar 2 crises. Recebi uma crise entregue pelo governo que me antecedeu, de salários atrasados de merendeiras, serventes, vigilantes, transportadores escolares, até férias de professores, e uma crise imposta pelo presidente do candidato Davi, que sacrifica os trabalhadores, sacrifica os recursos dos programas sociais e sacrifica o Estado do Amapá. Aqui eu tive que resolver com os servidores públicos, essa agenda de diálogo. Foi assim que nós construímos a possibilidade de manter o salário em dia, de pagar 13º, de pagar progressões e promoções, de fazer concursos públicos. Já realizei 12 concursos públicos e tenho 6 já na agenda para realizar em 2019, do Bombeiro, da Saúde, da Educação, da Amprev, do Detran e, se Deus quiser também, da infraestrutura. Então, olhe bem, é preciso que a gente fique muito atento a isso, porque na hora de fazer campanha tem soluções simples para os problemas que foram criados pelo candidato do presidente aqui. E olha só, eu quero ser governador e ter o seu voto de confiança novamente para poder garantir o pagamento da luz para 40... Obrigada, candidato. Obrigada, seu tempo. Réplica. Valdez, o senhor está de brincadeira novamente com o povo do Amapá. O senhor está renegando o partido que estava na sua festa de convenção. O senhor, na sua convenção, apoiou as 2 candidaturas do PMDB, de Michel Temer, de Sarney e de Gilvan. O senhor está renegando os apoios. O senhor faz reuniões com esses candidatos. Não faça isso com o povo do Amapá. O povo do Amapá não aguenta mais a cada 4 anos. Se tem uma coisa de verdade que os candidatos do PSB e do PDT estão falando aqui, é a verdade. Porque quando um fala mal do outro, os 2 estão falando a verdade. Eu quero trabalhar para proporcionar ao povo amapaense condições dignas, que o povo do Amapá tenha o respeito do seu governante e que a gente possa mudar de verdade os destinos do Amapá. Quem está querendo esconder o apoio é o candidato Davi Alcolumbre, porque eu estou no PDT há 30 anos, sempre fui Partido Democrata Trabalhista, sempre dediquei o meu esforço para o direito dos trabalhadores. Agora o candidato Davi, que já passou por vários partidos, pelo do Barcelo, pelo PMDB, pelo PDT, né, teve apoio do Roberto, teve apoio do presidente Sarney, teve apoio do deputado Lucas Barreto, hoje candidato a senador, já teve apoio do senador Capiberibe aí para a eleição de Senado, já teve apoio de todo mundo. Ele que está relegando a própria história, quando não assume que é líder do presidente Temer, que votou pela lei para garantir o congelamento dos recursos da saúde e educação. Eu quero ser governador. Obrigada, candidato. Obrigada. Agora é o senhor mesmo que pergunta. O senhor pode escolher entre o candidato Capi ou Cirilo, com 40 segundos para a pergunta. Eu vou perguntar para o candidato Capiberibe. Candidato Capiberibe, a gente tem uma agenda do servidor que é uma forma que eu encontrei de manter um diálogo permanente com os servidores do Estado do Amapá, principalmente em época de crise, e com isso resolver problemas que a gente tem tido, né, da crise do presidente Temer, imposto ao brasileiro, e da crise também que eu recebi. Então isso tem feito a gente avançar muito aí com os servidores públicos, nas políticas de valorização dos servidores, de concursos públicos, e eu queria saber qual a sua opinião sobre a agenda do servidor. Veja, tem alguns desafios que nós vamos precisar vencer. O primeiro desafio é acabar com o parcelamento de salários. Para isso, nós vamos equilibrar, e quando eu governo, equilibrar as contas públicas, não é? Receitas e despesa. E quando eu governo, eu faço a diferença. O primeiro passo é equilibrar as contas públicas, depois saldar todas as dívidas do Estado, isso nós vamos fazer. Há uma lembrança muito forte da época em que governei, não havia atraso para ninguém, os fornecedores recebiam, o dinheiro caía na conta do fornecedor.
Isso todo mundo quer de volta. É por isso que a gente está liderando as pesquisas. O povo está muito esperançoso que esse tempo de equilíbrio, de contas pagas, de serviço de saúde digno, o povo quer voltar a esse tempo. É por isso que nós estamos numa campanha cheia de entusiasmo e sendo recebido de braços abertos pelo nosso povo. Olha, eu quero lembrar o candidato Capiberibe que quando eu assumi o governo, o PSB entregou para mim com 5 meses de salários atrasados das merendeiras, 5 meses dos serventes, 5 meses de transportadores escolares, até férias, Capiberibe, atrasada dos professores de 2015, de 2014 eu tive que pagar em 2016. Olha só, nós criamos a agenda do servidor e vamos seguir firme com essa agenda. Foi essa agenda que nos permitiu manter o salário em dia, de fazer os concursos públicos, de pagar progressões e promoções, de garantir valorização salarial, e agora, inclusive, estou com 6 concursos já agendados para 2019. E eu queria saber a opinião, inclusive, do candidato Capiberibe sobre a realização desses 6 concursos que eu vou fazer, na área da saúde, educação, bombeiro, previdência, receita e Detran. Candidato, faça os concursos que nós vamos chamar os servidores a partir do ano que vem. Mas também nós vamos trazer de volta os vigilantes que perderam seus empregos. São 12.100 pais e mães de famílias que hoje estão desempregados. Nós vamos trazê-los de volta. E mais, as merendeiras, quando eu era governador, ganhavam 3 salários mínimos. Hoje ganham 1 salário mínimo. Claro que nós vamos recompor o salário dessa categoria fundamental para a educação e também para o servidor público, que está sem reposição salarial nesses últimos 4 anos, apenas uma reposição de 2,8%. Então, o servidor público, além de nós vamos acabar com o parcelamento e nós vamos trabalhar... Obrigada, candidato. Atualizar o seu salário. Muito obrigada. Candidato, agora o senhor escolhe a quem perguntar, mas a sua escolha terá de ser o candidato Cirilo. Candidato Cirilo. 40 segundos para a pergunta. Candidato Cirilo, no nosso governo, nós criamos o programa Visão para Todos. E esse programa devolveu a visão para milhares de pessoas, né? Esse programa foi interrompido mesmo tendo a clínica oftalmológica completamente equipada. O centro cirúrgico também está completamente equipado. Nós investimos, já falei aqui, 11 milhões na Secretaria Estadual de Saúde. Eu lhe pergunto, qual é a sua política de saúde? Mais uma vez a gente fala que tem que combater a corrupção na Secretaria de Saúde. Eu acho engraçado aqui, né, que todos têm a solução, mas a gente percebe que os problemas são os mesmos, todas as campanhas. É a saúde, é a educação, é a segurança, é o desemprego. E um reclamando do outro, que deixou o Estado pior, que teve que fazer isso ou aquilo. Então, o que é que nós precisamos hoje? A gente precisa renovar esse quadro político do Estado do Amapá. Senão, vai ter mais 4 anos, no próximo debate vai ser os mesmos problemas e a gente não vai conseguir trazer esta solução. Então, você, eleitor, precisa resolver essa situação. Depende de você, por isso que eu estou aqui, para sair candidato, para desenvolver esse Estado, combater a corrupção. Aí vai sobrar recursos e nós vamos desenvolver as políticas necessárias que vai atender a necessidade da população, porque as soluções aqui todo mundo tem, mas são os mesmos candidatos que vão se revezando no poder. E a gente percebe hoje o Estado que está caótico na sua saúde, a segurança é a 4ª cidade mais violenta, a 40ª do mundo, o desemprego é o mais alto do Brasil, a taxa de desocupação dos jovens de 15 a 29 anos, hoje no Amapá, é a maior do Brasil. Qual foram os investimentos? E a saúde, como dessa maneira tem? A gente percebe que é um caos. Obrigada, candidato. Vamos à réplica. Candidato, eu sou o autor da Lei da Transparência, a lei que tornou obrigatória a exposição dos gastos públicos em tempo real na rede mundial de computadores. Isso é uma lei nacional, aprovada pelo Congresso Nacional. E agora nós vamos dar um salto adiante no exercício do controle social. Eu aprovei no Senado a lei da gestão compartilhada. Essa lei é fruto de experiências construídas aqui no Amapá.
Nós colocamos dinheiro de emenda parlamentar na Prefeitura de Macapá, no governo do Estado, sem discriminação, independente do partido do governador ou dos prefeitos, né, de todo o Estado. E a comunidade se juntou em grupos de WhatsApp. Nesse momento, nós temos que usar as novas tecnologias a serviço do controle social e do combate à corrupção. Então, nós, quando governamos, nós fazemos a diferença. Eu coloquei lá nos anos 90, em 2002, todas as contas do Estado. E aquela experiência nós levamos para o Parlamento e transformamos em lei, assim como vamos fazer com a gestão compartilhada. Tréplica, 40 segundos. Mas, se funcionasse, a gente não estaria esse quadro de corrupção que está hoje instalado no Brasil, e no Amapá não é diferente, né? As operações acontecem sempre, se prende pessoas, por quê? Porque estão desviando o dinheiro público. No meu governo, você, eleitor, vai ser respeitado com dinheiro público, porque sempre falamos, o dinheiro público é do povo, ele tem que retornar em políticas públicas e não sendo desviado. Se fosse realmente aplicado na sua necessidade, lá no seu objeto final, não teria essas operações que hoje estão tendo no Amapá, que sempre teve. Vários secretários vão presos, agentes públicos indo presos, porque não respeito. Obrigada, candidato. Agora é a sua vez, candidato Cirilo, de dirigir a sua pergunta ao candidato Gianfranco, em 40 segundos. Candidato Gianfranco, nos últimos 24 anos, a segurança pública parou no Amapá. Não temos orçamento, não temos investimento em pessoal e em aparelhamento. Queria ouvir sua opinião sobre a segurança pública no Amapá. Candidato Cirilo, obrigado pela pergunta, porque a segurança pública, igual como a saúde, igual como a educação, realmente é um caos. Nós vivemos um estado de insegurança. E quando eu falo em segurança pública, para combater a violência, diferente do seu partido, candidato, eu não defendo combater a violência com mais violência. A violência se combate com políticas públicas, como investimento em educação, esporte, lazer, cultura, e também valorizando o profissional da segurança pública, aquele que coloca o peito na frente, que defende o trabalhador. Esse merece o nosso respeito, certo? É dessa forma que a gente defende a segurança pública. Não há outra alternativa. O Estado realmente é o Estado da segurança. O Estado de uma insegurança total. E tu sabe por que a culpa disso, candidato Cirilo? O desemprego. Se a violência é altíssima, a gente pode fazer associação. O Estado tem a maior taxa de desemprego. Se eu não investir na geração de emprego, se eu não investir em educação, em saneamento, em moradia, em cultura e esporte, se eu não investir nisso, fica difícil. E todos os partidos de vocês, todos, votaram a favor da PEC da morte. Todos eles votaram a favor da PEC da morte. Começando pelo PSB, o PDT, Democrata e o Partido Teu. Obrigada, candidato. Réplica. Precisamos criar o orçamento da segurança pública para fazer os investimentos necessários. E a bandeira número 1 do meu presidente Jair Bolsonaro é a segurança pública. Precisamos investir em segurança pública e isso nós vamos fazer gerenciamento junto ao meu presidente Jair Bolsonaro, que vai trazer os recursos necessários para investirmos na segurança pública. E nós não dissemos que violência se combate com violência, não. Se fosse por isso, teria morto a pessoa que meteu a facada no meu presidente. Ele vai responder pelo crime. As pessoas que cometeram o crime vai responder com certeza. Ninguém fala aqui que violência se combate com violência. Eu quero que você respeite o nosso partido, o meu presidente Jair Bolsonaro, que nós queremos combater a corrupção, fazer o desenvolvimento e passar o Brasil a limpo. E no Amapá queremos fazer a mesma coisa, o desenvolvimento econômico, gerar emprego, fazer com que os jovens tenham mais esperança e não sejam ceifados em plena juventude ou ir para o Iapém, onde está cheio. Precisamos investir mais na educação, com certeza, atacar a raiz do problema, do caos social que hoje se encontra o estado do Amapá. E isso no meu governo nós vamos fazer, buscar os investimentos necessários para combater a criminalidade que hoje é uma das maiores no estado do Amapá. Obrigada. Tréplica. Candidato Cirilo, eu não diz respeito o seu candidato a presidente, ele que diz respeito a toda uma sociedade. E quando a gente fala da segurança pública, investimento nos setores sociais. Vou pegar a questão do Iapém, para a gente ter uma referência. O trabalhador do Instituto Penitenciário, ele não tem
ele tem gratificações, ele tem promoções, tem tudo. Quando ele sai de férias, ele perde isso. Temos que, por exemplo, garantir as gratificações no salário, a insalubridade que não é paga. Isso só pegando a penitenciária, fora o pessoal da Polícia Civil e da Polícia Militar, que também não são valorizados. O PSTU valoriza o trabalhador fardado, sim. Ele merece todo o nosso respeito. É ele que está nas ruas, ele que combate a criminalidade, mas a gente precisa combater a Tempo, obrigada, candidato. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Eleições 2018, o voto na Record. Olá, já estamos de volta. Você está acompanhando o debate com os candidatos ao governo do estado do Amapá, promovido pela TV Equinócio Record TV. Agora nós vamos esclarecer para você as regras deste terceiro bloco.
Este bloco é composto por perguntas desenvolvidas pelos jornalistas da TV Equinócio em 2 rodadas. O primeiro candidato a responder em cada rodada foi sorteado 1 hora antes do programa. O candidato que responde escolhe qual o candidato comenta. Quem comenta é o que responderá a pergunta seguinte e assim por diante. Os tempos são 40 segundos para a resposta, 30 segundos para o comentário e 30 segundos para a réplica. Nessa primeira rodada, quem começa a responder é o candidato João Alberto Capiberibe. Lembrando que a ordem de quem responde foi definida através de sorteio com a participação das assessorias. Eu vou sortear agora o tema e ler a pergunta elaborada pelos jornalistas da TV Equinócio. O primeiro tema será energia elétrica. Vamos à pergunta. Candidato Capiberibe, o senhor precisa pensar em quem vai comentar a sua pergunta. A pergunta sobre energia elétrica é: a conta de energia elétrica no Brasil está ficando insustentável. É alta e o consumidor sofre com os sucessivos aumentos de tarifa. Se eleito, o senhor tem como resolver esse problema? De que forma? Quem vai comentar? Veja, nós temos um grave problema. Primeiramente, o senhor pode escolher quem vai comentar, perdão. Como? Antes de responder, o senhor pode escolher quem vai comentar a sua resposta? O governador Valdez Góes. Pois não. Pode responder, por favor. Veja, nós temos hoje uma tarifa a mais alta, uma das mais altas do país. E nós tivemos aumentos sucessivos de 2016 até hoje da ordem de 272%. Em um ano, a tarifa cresceu mais de 100%, e isso está deixando o povo aflito sem poder pagar a conta de luz. Eu não entendo como o governador, que é o acionista majoritário da SER, pode admitir uma questão como essa. Eu queria uma resposta. Por que essa tarifa absurdamente alta e 272% de aumento em 2 anos? Obrigada, candidato. Comentário em 30 segundos. Olha, primeiro eu quero esclarecer a você que está em casa que o Capiberibe, ainda quando governador, foi o primeiro a encaminhar um ofício para o Sistema Nacional pedindo a privatização da Companhia de Eletricidade do Amapá. Inclusive, eu peço que a minha assessoria poste isso na rede social, que é para você ter acesso. Segundo, eu assumi o governo e tive que pagar, estou pagando uma dívida de quase 1 bilhão e 400 emprestada pelo governo do PSB, pelo então governador Camilo Capiberibe. Olha só. Tempo, obrigada. Apenas 30 segundos, perdão. Agora a sua réplica, 40 segundos. Os tempos são curtos nesse bloco. Veja, eu quero ratificar a minha declaração que dei esses últimos 15 dias nos meios de comunicação. O aumento de 37% dado em novembro de 2007, somado ao aumento de 46% dado em fevereiro de 2007, ele levou em 100% a conta. Esse aumento de 37% eu vou anular. Em janeiro eu vou determinar a anulação e eu tenho mês para fazer isso. A composição de custo da SER, você paga a energia gerada, o sistema de produção. São 40 segundos, o senhor tem mais uns segundinhos, se quiser concluir. Então, você tem esses custos e nós vamos apropriar esses custos e reduzir essa tarifa. Nós vamos cancelar o aumento de 37%. Agora sim. Vamos ao sorteio da segunda pergunta, aliás, primeiro tema, vamos lá. Emprego é o tema. A pergunta é feita pela nossa equipe de jornalistas, portanto, quem vai respondê-la é o senhor Valdez e o senhor precisa escolher quem vai comentar. A pergunta é sobre emprego. O cenário atual mostra um alto e triste índice de desemprego no Estado, gerando desesperança e índices preocupantes de suicídio entre os jovens. Eleito governador, o que o senhor pretende fazer para gerar mais postos de trabalho? Quem vai comentar? Candidato Davi Alcolumbre. Ok, o senhor tem 40 segundos. Olha, emprego, oportunidades é o principal objetivo agora desse processo que nós estamos vivendo de retomada do Amapá e do Brasil. Lembre bem que nós conseguimos fazer dezenas de concursos públicos. Estou criando o Amapá Jovem, gerando oportunidade para a juventude e também criando um programa de empreendedorismo
para fortalecer cada vez mais aqueles que empreendem no Amapá, trazendo indústrias para o Amapá, inclusive, e gerando emprego e renda. Isso tudo nesse período difícil que eu tenho administrado, né, tanto a crise que eu recebi do governo passado, quanto essa imposta. Obrigada. 30 segundos. Primeiro eu quero dizer ao povo do Amapá que eu vou corrigir uma grande injustiça. Vamos retornar os vigilantes a seus postos de trabalho que esse governo demitiu. Segundo, retomar as obras paradas. É o mecanismo mais imediato para gerarmos os empregos. Como disse, um emprego na construção civil gera 5, 6, 7 empregos no entorno. Nós vamos fortalecer e constituir de verdade a Zona Franca Verde, atraindo indústrias para o Amapá para gerar os empregos necessários que os nossos amapaenses precisam. É emprego a nossa pauta. Obrigada. Você pode acreditar num candidato que diz que vai retomar obras paradas, quando tem a obra do Teatro de Santana, que é uma emenda dele está parada, quando tem o Hospital Metropolitano parado, quando tem o ginásio, aqui o estádio Glicério Marques parado? Pode acreditar. Então, candidato, e a você, eleitor que está aí, a gente, na verdade, vai trabalhar para gerar mais oportunidade para a população. Nós vamos ter 6 concursos públicos já no ano que vem, em várias áreas. Vou aumentar o Mapa Jovem para 20 mil oportunidades aos jovens. Vou criar... Obrigada. Né? Vamos a mais uma pergunta, mais um tema, que é educação. E eu vou agora ler a pergunta, que vai ser feita ao senhor Gianfranco, não, perdão, ao Capi? Ao Davi, perdão. Eu não ao teria Davi. Um retorno. Minutinho, deixa ele fazer a pergunta e o senhor vai escolher quem vai comentar. Tá certo? A pergunta é sobre educação. O Amapá está investindo nas escolas de gestão compartilhada com órgãos de segurança pública, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O candidato, o senhor é a favor desse método de ensino e quais são os seus projetos para a educação? E o senhor vai escolher quem para comentar a sua resposta? Eu vou escolher o candidato Capiberibe. Agora sim, obrigado. Na verdade, eu sou amplamente favorável... Já escolheu o Capiberibe, já respondeu, perdão. Deixa eu compreender a explicação. Ele deve escolher quem? O Gianfranco ou o Cirilo? É verdade, porque senão favorece... O candidato já respondeu. O candidato ou Cirilo? Ok, Cirilo. Eu sou favorável, sim, às escolas como uma alternativa de podermos termos uma gestão compartilhada, não só com a Polícia Militar ou com o Bombeiro, mas com a indústria também, para fortalecermos a possibilidade dos nossos estudantes saírem, e isso é uma proposta do nosso governo, saírem do ensino regular com uma qualificação profissional. Esse é o nosso projeto Escolher, onde os jovens amapaenses terão, sim, a possibilidade de ter uma qualificação, entrar no mercado de trabalho e poder dar em condições para a sua família do seu sustento e ter dignidade. Fortalecendo a educação, que é um processo, nós com certeza fortaleceremos a família amapaense. Obrigada. Vamos à réplica. Nós precisamos investir em educação. Mais uma vez falo que a educação é investimento, não é custo. Eu prefiro investir na educação, em escolas, do que construir penitenciárias. Precisamos de um povo educado, porque um povo educado não vai ser um povo violento. Então precisamos dar essa oportunidade, quebrar essa evasão escolar. Mas para isso temos que criar ambientes dignos para o profissional da educação, para o aluno ter essa motivação de buscar esse aprendizado. Obrigada. Na verdade, o fortalecimento do ensino médio como uma proposta para a formação e qualificação é dar condição para o nosso estudante, para o nosso jovem, que eu queria abraçar todos os jovens do Amapá, jovens que têm esperança de um futuro melhor. Só a educação constrói um futuro mais justo. E é por isso que nós iremos fortalecer a educação e trazer a educação para o século XXI. Nós precisamos modernizar a relação de ensino, dar tecnologia para os nossos jovens, fortalecendo a educação e proporcionando... Obrigada. Então agora eu vou sortear a pergunta e o candidato Cirilo necessariamente vai indicar Gianfranco para comentar, ok? O tema será saúde. Muito bem, vamos às perguntas dos nossos jornalistas. O Amapá hoje necessita mandar portadores de câncer e pacientes cardíacos para outros estados e ainda sofre com a estrutura dos hospitais públicos.
Qual a sua opinião e qual a sua maneira de melhorar e mudar este cenário? A gente percebe hoje o descaso com a população do estado do Amapá na questão da saúde. É uma vergonha ter que tirar o paciente da sua família para mandar para outro estado. Se tivesse investimento na saúde, com certeza eles teriam mais uma possibilidade de reabilitar a sua saúde aqui no próprio estado do Amapá, porque ele vai para lá passar privações, humilhações, porque é uma taxa pequena de incentivo que o governo repassa, quando repassa, às vezes atrasado, e você tem que pagar o transporte, a sua alimentação e a sua estadia. Isso é uma vergonha. No meu governo, nós vamos investir na saúde para que todos possam ser tratados com dignidade aqui no seu estado. Tempo. Seu comentário? Cirilo, a saúde é um caos no Brasil inteiro e no Amapá não é diferente. Mas a culpa desse caos é do governo do PSB, é do governo do PDT, é do partido do candidato Davi Alcolumbre. Esses governam esse estado há décadas, estão sempre no poder. E para que a gente possa melhorar a saúde pública, precisamos investir pesadamente, no mínimo, dobrar o orçamento da saúde pública, no mínimo, e investir no profissional da saúde. Obrigada. Obrigada a sua réplica. Precisamos investir, sim, com certeza, nos profissionais, valorizar. No meu governo, o servidor vai ser valorizado. Nós precisamos também equipar os hospitais, melhorar a nossa oncologia, que o tratamento é todo fora do estado, mas precisamos equipar, construir um novo pronto-socorro, ter um hospital de trauma e ortopedia, a fila é imensa lá, quem quer fazer cirurgia. Então nós precisamos respeitar o cidadão, porque combatendo a corrupção, vamos ter o recurso necessário. Obrigada, para tempo. Agora eu vou sortear mais um tema, necessariamente Gianfranco pergunta e Capi comenta. Vamos lá. Turismo no Amapá. A pergunta é: nós somos sabedores das grandes potencialidades turísticas do nosso estado. Se eleito, como é que o senhor vai fazer para transformar essas riquezas em negócios e qualidade de vida para o turista local e oriundo de outras localidades e até nacionalidades? Primeiro, para garantir o turismo para o povo do Amapá e para que a gente venha de fora, preciso investir na infraestrutura. Eu preciso garantir emprego, Como é que o cidadão amapaense, por exemplo, vai fazer turismo sem dinheiro? Ele não tem emprego, não tem dinheiro. Então, eu tenho que investir na infraestrutura. Como é que eu vou levar alguém, por exemplo, lá, fazer turismo lá no Iapoque? A obra mais antiga do Brasil é a BR-156, que não foi concluída até hoje. Certo? Então, eu tenho que garantir emprego, tenho que garantir a infraestrutura, coisa que o governo do PSB e o governo do PDT e mais o partido do Davi e o partido do Cirilo não garante recursos. Obrigada. Comentário? Nós, quando governamos o Amapá, nós fazemos a diferença. Nós construímos aqui um circuito histórico-cultural nos nossos anos de governo. Fizemos a restauração da Fortaleza, o entorno da Fortaleza, o Trapiche Eliezer Levi, o Sambódromo, o Centro de Cultura Negra, o Museu Sacaca, o Memorial do Curiaú. Então nós demos graças à nossa cidade. Infelizmente, esse circuito está parado. Nós vamos retomar e vamos retomar também a cooperação com a Guiana. Obrigada. Para comentar? Para que a gente possa garantir o turismo como viabilidade econômica, eu preciso, além de garantir o emprego, eu preciso barrar a PEC da morte, eu preciso investir nas obras públicas, coisa que não tem. Essa conta é do PSB, é do PDT, é dos democratas, é do PSL. São eles que não trouxeram dinheiro, são eles que investem só nos ricos. É dessa forma. Para garantir turismo, eu preciso garantir investimento na gastronomia, na estrada, no transporte, no hotel. Obrigada, candidato. Bom, nós vamos a mais uma rodada das perguntas dos jornalistas. E quem está sorteado para começar perguntando é o candidato Capiberibe. Eu vou sortear o tema. Senhor Capiberibe, o senhor vai ser o primeiro a responder e escolher um comentarista. Agronegócio. Vamos à pergunta sobre agronegócio. E o senhor vai escolher quem vai comentar. O senhor pode escolher agora? Posso. Pois não. O candidato Cirilo. Cirilo. A pergunta é a seguinte:
O Amapá é tido como uma das últimas fronteiras para o agronegócio, com mais de 1 milhão de hectares somente de cerrado. Sendo eleito, o senhor é a favor ou contra o plantio de soja e milho e qual será o incentivo do seu governo para a produção de frangos e suínos? 40 segundos. Veja, esse ano foram cultivados 20 mil hectares de soja e de milho, que gerou 151 empregos, ou seja, o cultivo da soja e do milho geram poucos empregos. Mas a verticalização da cadeia produtiva vai gerar os empregos que nós precisamos para empregar os 78 mil desempregados que nós temos hoje. Nós produzimos 60 mil toneladas de soja esse ano. Para o ano, nós vamos produzir o óleo de soja, a ração animal e toda a cadeia produtiva da agropecuária. 30 segundos. Candidato no passado era contra, dizia que não dava certo, né? E hoje já defende a soja. Nós defendemos o agronegócio porque é o desenvolvimento do estado do Amapá. Mas para que isso possa acontecer, o que é que nós precisamos? Precisamos fazer a regulamentação das terras, a regulamentação ambiental, porque 600 mil hectares está área de proteção do estado, então nós precisamos fazer essa regulamentação. Aí sim nós vamos conseguir atrair as empresas, mas tem que recuperar as ferrovias, concluir as estradas e fazer o porto. Aí que nós vamos conseguir atrair investimentos e gerar empregos. 30 segundos. Olha, nós vamos industrializar o Amapá, esse é meu compromisso. E nós temos hoje os elementos postos, nós temos pessoal qualificado, nós temos energia elétrica e nós temos matéria-prima. A soja e o milho vão nos garantir a ração e a partir da ração nós vamos produzir o peixe, o frango, o suíno, o gado leiteiro. Ou seja, a cadeia do agro vai acontecer no Amapá. Esse é meu compromisso. Desenvolver a indústria do Amapá, gerar esses empregos que o povo precisa. O desemprego é uma tragédia, nós precisamos dar um basta. Obrigada, candidato. Obrigada. Agora, candidato Cirilo, o senhor vai escolher quem vai comentar uma pergunta sobre segurança. Vamos lá. O senhor pode já definir quem é que vai comentar a sua pergunta? Valdez. Valdez. A pergunta é a seguinte. Segundo o Atlas da Violência, o estado do Amapá é um dos mais violentos do Brasil. Quais as suas propostas para mudar esta triste realidade? 40 segundos. O que precisamos é criar um orçamento para a segurança pública. Hoje percebemos que não tem. A saúde tem, a educação tem e a segurança pública não tem. O gabinete do governo às vezes gasta mais do que a própria polícia militar deveria receber esse recurso. Às vezes tem pires na mão, às vezes faz coleta para ajeitar uma viatura ou ajeitar um local de trabalho. Então nós precisamos investir, porque se não tiver investimento na segurança pública, não tiver investimento em inteligência, nas estruturas, as delegacias estão todas sucateadas, às vezes não tem o equipamento, um telefone, não tem papel, não tem tinta, não vamos poder combater a criminalidade dessas. Obrigada. Comentário de 30 segundos. Olha, você que está em casa, eu fiz concurso para todas as áreas de segurança, estou empossando mais de 1.000 homens e mulheres nas forças de segurança, estamos substituindo todo o parque tecnológico, estamos comprando 175 novas viaturas para serem entregues ainda este ano, investindo em monitoramento eletrônico nas áreas de maior circulação e principalmente melhorando a infraestrutura de Oiapoque ao Jari, com construção de CIOSP, de delegacias. Ou seja, nós estamos firmes já nesse plano e é importante ganhar a eleição, porque tendo o seu voto de confiança nós vamos dar continuidade a esse trabalho. A réplica? Diz que tem investimento, mas nós somos a 4ª cidade mais violenta. A criminalidade, o índice é alto cada vez mais, os jovens não têm perspectiva porque não tem emprego, vai para os caminhos da droga ou a prostituição. Então, os investimentos estão faltando realmente no estado do Amapá. Nós precisamos investir em educação, investir na geração de emprego, investir na capacitação profissional desses jovens para tirar do caminho do alto índice de criminalidade. Obrigada, só através de investimento. Muito obrigada. Vou proceder a mais um sorteio de tema. Quem responde é Valdez Góes. O senhor indica quem para comentar? Qual é o tema? O tema é saneamento. Saneamento. Quem comentará? Cirilo. Cirilo. Não, na verdade, o senhor precisa escolher do time de cá. Davi. Muito bem. A pergunta sobre saneamento elaborada pelos nossos jornalistas é a seguinte. Menos de 10% do estado possui saneamento básico.
Isso gera consequências gravíssimas de saúde pública, como mortalidade infantil e outras doenças que levam as pessoas aos hospitais, gerando custo para o Estado. Se eleito, como o senhor pretende mudar este quadro? Em 40 segundos. Olha, nós já estamos fazendo um investimento significativo, inclusive água. Nós estamos quadruplicando a quantidade de água para ser distribuída na cidade. Estou resolvendo o problema de água lá do Ambrósio, investindo 3,5 milhões de reais ali na área portuária de Santana. E aqui em Macapá vamos inaugurar até final deste ano o sistema que vai atender todos os bairros da Zona Norte. Ou seja, os investimentos estão acontecendo. Agora nós precisamos que recursos federais venham para o Amapá. Não se resolve o problema de saneamento sem maiores investimentos. E faz muito tempo, desde a época do governo Lula, que investiu bastante, que se parou o investimento no estado do Amapá em termos de captação de novos recursos. Obrigada. Comentário? Eu acho que o candidato Valdez Góes vive em outro estado. Aonde eu ando nesse estado, a população do Amapá reclama do desabastecimento de água tratada. Nos últimos 20 anos, nós reduzimos de 55% a rede de abastecimento para 35%. Ou seja, outra coisa, o Amapá devolveu nos últimos anos mais de 200 milhões de reais de recursos federais do PAC 1 e do PAC 2. Nós iremos buscar esses recursos, implementar as obras importantes para levar água tratada para o povo do Amapá. Obrigada. Agora, necessariamente, o senhor vai fazer a pergunta para Giancarlo e eu vou sortear o tema. A réplica do Valdez, é verdade. Falta uma réplica? Falta. Olha só, você que está em casa. Os recursos que eu estou aplicando foram recursos que eu salvei, inclusive com a ajuda da Justiça Federal. E, na verdade, o candidato Davi não tem nenhuma emenda, nenhum recurso destinado para o Amapá para a área de saneamento. Eu estou resolvendo o problema da Baixada do Ambrósio com recurso próprio do governo do estado, 3,5 milhões de reais. Tem recursos colocados por outros parlamentares, sim, mas esses projetos que nós estamos fazendo foram recursos que nós salvamos e o restante é dinheiro do estado que nós estamos colocando. Obrigada. Agora sim, eu vou sortear o tema, que vai ser... Ah, não pode ser, porque já foi. Peguei errado. Meio ambiente, ok? Quem é que vai comentar? Só posso escolher. Só pode ser o Gianfranco, tem razão. Meio ambiente, vamos lá. ONGs internacionais afirmam que o petróleo na costa amapaense não pode ser explorado devido à suposta presença de corais no fundo do mar. O senhor é a favor de ouvir essas ONGs ou de providenciar um estudo sobre o assunto? 40 segundos. A exploração de petróleo na costa do Amapá é uma novidade para o Amapá. Mas eu vejo essa oportunidade como uma grande perspectiva de desenvolvimento, não só para a região norte do Amapá, mas para todo o Amapá. A exploração de petróleo, respeitando a legislação ambiental, respeitando as leis em vigor, serão com certeza um grande instrumento de desenvolvimento do Amapá, de geração de riqueza, de geração de renda, de geração de empregos. Nós precisamos fortalecer essa cadeia produtiva dessa exploração que é nova para o Amapá, e, enfim, respeitando a legislação e cumprindo nosso papel como governador do Amapá. Ok, obrigada. A geração de petróleo, a exploração de petróleo no Amapá, ela tem que ser feita para servir para a classe trabalhadora e não por empresas privatizadas, por empresas estrangeiras, que é isso que o candidato Davi vai defender. Certo? Nós defendemos que o petróleo que esteja no Amapá, se for explorado, primeiro uma fiscalização exemplar, um projeto de pesquisa relacionado à questão ambiental para que não leve a nossa riqueza e fique só o prejuízo ambiental, mas que seja controlado pelos trabalhadores de cima. Obrigada. Réplica, senhor Davi. Eu quero assegurar ao povo do Amapá que no nosso governo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, o Estado dará todo o apoio técnico aos órgãos de controle ambiental para que a empresa que explorará petróleo na costa do Amapá respeite a legislação. Mas eu não posso deixar de que uma riqueza que pode sim proporcionar uma cadeia produtiva gigantesca, de geração de riqueza para os municípios do entorno, que não posso deixar uma empresa que vem se implantar no Amapá não apoiar esse investimento, respeitando a legislação. Ok, obrigada. Senhor Gianfranco, o senhor vai fazer a pergunta e o Capi vai comentar, ok? O tema é captação de recursos.
Ok? Eu que respondo. O senhor responde a pergunta e necessariamente Capi vai comentar. Um minutinho que eu vou fazer a pergunta aqui, elaborada pelos nossos jornalistas. O estado do Amapá e os municípios amapaenses dependem da transferência de recursos do governo federal para fecharem suas contas. Se eleito, o senhor pretende captar recursos extras para novos investimentos? Como vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que dizer para toda a população do estado do Amapá que o maior roubo do Brasil é a dívida pública. Para que eu possa captar recurso, a gente tem que parar de pagar essa dívida pública. Aí sim, eu vou conseguir investir na segurança, na educação, na moradia, no desemprego. De outra forma, não dá, certo? Além de parar de pagar a dívida pública, tem que sobretaxar o agronegócio e não dar incentivo, como todos os outros aqui estão dizendo que vão fazer. Tem que sobretaxar as grandes fortunas desse estado, porque quem mais lucra é que menos paga impostos. Dessa forma, a gente vai conseguir valorizar a classe trabalhadora, fazer as novas... Obrigada. Comentário em 30 segundos. Veja, nós temos uma fonte de recurso muito interessante que a comunidade não acompanha, que são as emendas parlamentares. Tanto as emendas individuais, cada parlamentar esse ano tem direito a colocar 15 milhões de emenda, o que faz 175 milhões para investimentos e também para custeio da saúde. E também tem as emendas de bancada, a emenda que nós destinamos ao HU, ao Hospital do Câncer. Então, essa possibilidade é concreta, nós só precisamos acompanhar e exercer o controle. Obrigada. Réplica, senhor Jean Franco. Aquele congresso de bandido, ali em Brasília, é o lugar que tem mais bandido por metro quadrado do país. Eu não confio neles, eu tenho certeza que a classe trabalhadora não confia. Como é que a gente tem que fazer? Um governo através dos conselhos populares, que diga, que atenda às nossas necessidades básicas. De outra forma, é papo furado. Todos eles são iguais, todos eles representam as elites desse estado, a elite do Brasil. Quem representa a classe trabalhadora é o PSTU, é uma alternativa para todos nós aqui. O resto é tudo igual, como a gente diz aquele velho jargão, é tudo... Obrigada, muito obrigada. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Vamos lá. Estamos de volta. Confira agora as regras para este bloco. Este bloco é destinado às considerações finais de cada candidato. 1 minuto será o tempo que cada candidato tem para conquistar o voto do telespectador da Record TV. Primeiro a fazer as considerações finais é Valdez Góes, 1 minuto. Primeiro, cumprimentar você que está em casa, agradecer a Deus pela proteção, cumprimentar os candidatos e parabenizar a Record pela oportunidade de fortalecer a democracia. Agradecer minha família, em nome da Marília, minha esposa, meus filhos, ao vice-governador Jaime, toda a nossa militância. E principalmente os servidores públicos que me ajudaram a construir, em época de adversidade,
administrar tanta crise que eu recebi, quanto aquela imposta pelo presidente Temer, o presidente mais rejeitado da história da presidência da República no Brasil. E mesmo assim a gente conseguiu manter salários em dias, fazer concursos públicos, valorizar o trabalhador e estamos preparados aí para dar um passo à frente. Quero pedir o seu voto para a gente poder pagar a conta de luz de 45 mil famílias mais carentes no estado do Amapá, ampliar o Amapá Jovem para 20 mil jovens e principalmente fazer concursos públicos já no próximo ano. Então que Deus nos abençoe, muito obrigado e conto com o seu voto. Próximo candidato, Gianfranco Guzmão, 1 minuto. A gente quer agradecer o espaço e o PSTU vem chamando a população do norte a sul desse país a se rebelar. A se rebelar porque ninguém aguenta mais passar fome, ninguém aguenta mais o desemprego, ninguém aguenta mais a falta de saúde, a falta de moradia, a falta de segurança. E nós queremos também chamar o voto de rebeldia no PSTU, porque rebelar, no contexto que nós vivemos, é lutar contra o sistema. Um sistema que oprime as mulheres, os negros, as pessoas LGBTs, e nós queremos pedir esse voto daqueles que são trabalhadores oprimidos. É esse voto que o PSTU quer, e quer também chamar a conhecer, a toda a população venha conhecer a proposta do PSTU. E nós temos alternativa. O presidente do país é a Vera Lúcia, o candidato a senador pelo PSTU, Davi Silva, Genival Cruz, 16123 para deputado estadual, Gianfranco, 16, contra burguês, vote de novo. Obrigada. Próximo candidato, Davi Alcolumbre, 1 minuto para considerações finais. Caro eleitor, o que está em jogo nessas eleições é o modelo de gestão que você deseja pelos próximos 4 anos. Se você quiser continuar a seguir em frente com o modelo de gestão do PDT, ou quiser voltar atrás de novo com o modelo de gestão do PSB, eu respeito a sua escolha e o seu voto. Mas se você quiser seguir um novo caminho, um governo eficiente, uma gestão que combata os desmandos e a corrupção, vou trabalhar incansavelmente para melhorar a saúde, a segurança e a educação. Eu apresento a você o meu nome. Eu sou o Davi, quero reconstruir esse Estado. Peço a você uma oportunidade para retomarmos as obras paradas, para melhorarmos a saúde, para gerarmos empregos e para colocarmos o Amapá nos trilhos. Eu sou o Davi, novamente, meu número é 25. Eu peço o seu voto para que nós juntos podemos construir um Estado com mais decência, com mais ética e com muito trabalho. É Davi 25. Obrigada. Próximo candidato, Cirilo Fernandes. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e a Record pelo espaço e a você que está nos assistindo, pedir esse seu voto de confiança. Me dê essa oportunidade. Estamos governos 24 anos fazendo o revezamento e o estado do Amapá não cresceu, não se desenvolveu. Hoje, com a maior taxa de desemprego, a maior taxa de desocupação, o alto índice de criminalidade. Os problemas são os mesmos em todas as eleições, os candidatos são os mesmos. Então precisamos fazer a renovação política do estado do Amapá. Aí sim nós vamos conseguir solucionar esses problemas que estão há 24 anos fazendo o povo do Amapá sofrer. Me dê essa oportunidade. 17, Jair Bolsonaro. 17, Cirilo Fernandes, para o Amapá crescer, para o Amapá desenvolver. Para isso, peço o seu voto. Venha somar conosco, venha fazer parte da construção de uma nova história para o estado do Amapá. O Brasil, o Amapá, acima de tudo. Obrigada. Deus acima de tudo. Candidato João Capiberibe, suas considerações finais? Eu quero agradecer a Deus que nos acompanha em nossa caminhada. Agradecer ao povo do Amapá que nos abraça, mas não é aquele abraço estreito, é o abraço aberto, o abraço carinhoso. Essa é a campanha mais emocionante que eu já fiz na minha vida, em função do carinho do nosso povo. Quero agradecer a todos que participam comigo dessa jornada. Eu quero ser governador para trazer de volta os serventes, quero trazer de volta as mães do renda e, sobretudo, garantir a saúde para o povo do meu estado. Quero fazer uma saúde de qualidade, dar condições de trabalho aos médicos e aos profissionais de saúde. E quero aqui pedir voto para uma mulher nos representar no Senado. Peço voto para Janete 40, peço voto para os nossos deputados federais. Vote no 40 para federal, vote no 40 para deputado estadual e vote no Capi 40 e Haddad 13, o presidente amigo do povo do Amapá.
Muito obrigada a todos. Nós chegamos ao fim de mais um debate com os candidatos ao governo do estado do Amapá, promovido pela TV Equinócio Record TV. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite, um bom voto para você. Eleições 2018, o voto na Record.